Vamos começar, pessoal? Podemos dar um start aqui? Nós já estamos com quase 100 pessoas aí participando junto com a gente. Vamos lá. Bom, primeiro, em nome da Ideal, quero agradecer a todas as pessoas que se inscreveram e estão participando aqui do webinar junto com a gente. O assunto vai ser oportunidades no mercado de vinho pós-pandemia e o futuro do on-trade no mercado brasileiro. Quero agradecer a vocês por terem aceitado o convite, junto com o convite do Diego. Nós estamos fazendo esse webinar em parceria da Ideal com a Educa Vinhos, ao Erni, ao Pedro, ao Lamberto, realmente por aceitarem vir debater esse assunto tão importante que é o momento do on-trade, o futuro do on-trade e o quanto as alternativas criadas por vocês durante toda essa pandemia, essa quarentena, com os restaurantes fechados, impactaram no resultado do mercado, do setor on-trade no Brasil. E com certeza são ações que não vai regredir, vai continuar, mesmo pós a pandemia. Então a gente viu estratégias como delivery, estratégias como marketplace. O Erni vai falar sobre as estratégias que ele adotou, que os resultados foram positivos na Vinho e Ponto, e vocês nos restaurantes. Então, quero agradecer a vocês aceitarem esse convite e com certeza vai agregar muito as pessoas que estão ouvindo e desenvolvendo estratégias dentro desses canais. Quero agradecer ao Diego, que foi o idealizador do webinar e dos projetos de on-trade, e que me procurou e me fez o convite também para tocar esse assunto tão importante que nós vivemos hoje. Então, obrigado, Diego. Quero passar a palavra para o Diego para ele falar um pouquinho dessa estratégia, tudo que ele pensou em relação a esse projeto, e falar um pouquinho também da vida dele em relação ao mercado de vinhos. Depois eu vou passar a palavra para vocês, cada um falar alguns minutinhos sobre o trabalho de vocês, sobre o projeto pessoal de cada um, e depois a gente vai trocar perguntas e respostas, debatendo os temas que foram colocados, tá bom? Então eu passo a palavra para o Diego. Diego, obrigado mais uma vez por essa parceria. Bom, pessoal, primeiramente quero agradecer Felipe aí pela parceria de sempre, e agradecer o Erni, Pedro, Lamberto e a todos que estão aí. Eu vejo que a união do mercado ela é de vital importância aí para a gente estar desenvolvendo uma cultura do vinho no mercado brasileiro. Tá? Então, o que a gente vem desenvolvendo aqui na Ideal e a proposta de hoje, né, a gente está falando sobre o on-trade, né, e como o Felipe coloca, né, canais como o canal eu acho que o Lamberto ou o Erni fechar o microfone para daí não dar interferência. Os canais, né, como o Felipe colocou, né, o canal online, o canal do on-trade, o canal online e o canal de loja física, principalmente off-trade, crescem muito no mercado brasileiro, porém, a gente teve um impacto, né, muito grande na questão do canal do on-trade, que acho que o Pedro vai estar abordando isso, né, e qual vai ser... Só, Lamberto, acho que talvez fecha o microfone, que daí fica... Aí não dá interferência. Eu tô saindo daqui do computador. Segura a onda aí. Beleza. E, enfim, então, só para me apresentar um pouquinho, eu trabalho no mercado de vinhos há 20 anos, né, e tenho aí uma trajetória principalmente na indústria, né, começando aí na indústria de vinho e também durante 8 anos, né, à frente da promoção do vinho brasileiro no Ibravin, né, no mercado interno e externo, e aí a gente conseguiu desenvolver diversas parcerias, até contigo, Felipe, né, eu acho que a gente sempre fala de inteligência de mercado, informações, são muito importantes porque são o alicerce e a base de tudo para a gente desenhar as estratégias no mercado, né. Também eu acho que agradecer o Pedro Hoffman, né, a gente começou projetos lá atrás, juntamente com a Brasel, na época o Pedro era presidente da Brasel Nacional, a gente desenvolveu um projeto que foi espetacular, que foi Qualidade na Taça, qualificando 3.000 bares e restaurantes no Brasil inteiro e também
não só bares e restaurantes, mas também garçons e atendentes de vinho. Eu acho que foi muito bacana. E também o Erni, né, ele foi em alguns projetos compradores, né, na época a gente inseriu 2 vinícolas brasileiras no portfólio dele, e hoje também estamos com um projeto, estou trabalhando como consultor, né, aí na parceria na Vinho em Ponto aí para desenvolver um projeto específico, né? E o Lamberto também, que é um grande entusiasta do vinho, né? Eu acho que no movimento aí da Provinho, né? Juntamente com o Márcio Marçom, desenvolver a cultura do vinho, porque a gente sempre fala, né? O concorrente eu trabalhei muito tempo com vinho brasileiro, hoje trabalho com a categoria de vinhos, né? Dando consultoria não só para vinícolas brasileiras, mas também para importadores, distribuidores e canais varejistas, né? A gente sempre vem falando, né, que o concorrente do vinho brasileiro não está nem do outro lado da cordilheira, nem do outro lado do oceano, né? O grande objetivo nosso aqui é construir o consumo per capita de vinho, né, e trabalhar essa base de consumo, né, e esse trabalho no on-trade, eu acho que, como o Felipe iniciou, ele vem fundamental, né, para fortalecer esse canal. Acho que o Pedro vai falar um pouquinho da importância desse canal, né, a Ideal passou dados, né, que é um canal que representa em torno de 10% da participação de vinhos do Brasil, em torno em valores R$1 bilhão, porém, ainda no vinho, né, tem menos de 100 mil restaurantes que têm vinho em seu estabelecimento. Então, hoje, dados da Brasel também, são mais de 1 milhão até 2019, né, de estabelecimentos comerciais e bares e restaurantes no Brasil. Então, olha a oportunidade que a gente tem de ampliar nesse segmento de vinhos, né? Então, mais uma vez, Felipe, eu agradeço a meus parceiros aí e vamos lá, que eu acho que é uma construção, um diálogo muito rico aí para a gente construir uma estratégia nesse segmento tão importante para o vinho. Obrigado, Diego. O Pedro Hoffman é do Conselho de Administração da Brasel e proprietário do Pepo Cucina. Eu vou passar a palavra para ele falar um pouquinho, fazer uma apresentação sobre seus projetos também. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, né, nessa webinar. A gente trabalha em restaurantes já há questão de 30 e poucos anos, né? Então, construindo aí diversas marcas em diversos ramos. A minha orientação sempre foi mais cozinha italiana, né? Além de cozinha italiana, eu tenho uma parte que eu trabalho em academias, que é o Hora Fit, que é uma comida saudável, e tenho também um outro restaurante que é um executivo que trabalha nisso. Sou apaixonado por vinhos há muito tempo, né? Provoquei o Diego lá atrás, quando ele fazia parte do Ibravin, do extinto Ibravin, né? Para a gente poder desenvolver, porque eu entendo que quanto mais a gente treinar nossas brigadas, treinar o nosso colaborador que serve o vinho e que ele conheça o que ele está servindo, mais sucesso o vinho brasileiro vai ter de penetração, né? O Diego estava falando aí que nós éramos 1 milhão de estabelecimentos, né? Isso pré-pandemia, né? Agora, com pandemia e pós-pandemia, provavelmente a gente deve perder de 20% a 30% dessa capacidade, dessa capilaridade de restaurantes em todo o Brasil, né? Então, e o on-trade, o estabelecimento, o vinho, eu vejo pelo meu estabelecimento aqui, a gente tem uma carta aqui com 400 rótulos de vinho, entre vinhos espumantes e vinhos nacionais, né? A gente trabalha toda semana com cursos, né, com os importadores, os fornecedores de vinho, eles vêm fazer um treinamento para o nosso pessoal sobre aquele vinho, sobre com o que ele harmoniza, e isso a gente propicia para os nossos clientes um conhecimento de rótulos diversos, né? Que eu acho que o nosso papel, a pessoa não quer tomar sempre o mesmo rótulo, ela quer provar características diferentes, terroirs diferentes, e isso é que faz o nosso papel se tornar rico, né? A gente pode ter um prato que diversas castas, diversas variedades diferentes, ou até um blend bem elaborado, possa harmonizar e combinar com isso. E isso, a cada momento, se torna uma experiência diferente para quem frequenta nossas casas. E outra questão que eu gostaria de abordar, eu acho que a gente tem que trabalhar muito a democratização do vinho, né? A gente conseguir fazer que o vinho chegue mais barato, que ele chegue em mais pessoas e que essas pessoas entendam como é bom tomar um vinho e aprendam a tomar vinho, porque vinho a gente aprende a tomar, né? Cerveja geladinha desce fácil.
mas vinho, as pessoas normalmente iniciam por vinho suave e daí vão subindo o seu patamar vamos dizer assim, de aromas e sabores dentro do vinho. Então era essa a minha participação inicial aí. É um prazer aqui estar com vocês. Muito obrigado, Pedro. Lamberto Percussi é proprietário da Vinheria Percussi, além de meu amigo e companheiro da Provinho também. Lamberto, conta um pouquinho para a gente da Vinheria Percussi. Oi, boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês todos, amigos queridos. É uma honra poder participar do painel aí com todos vocês. E, bom, nossa trajetória no vinho começa há 35 anos atrás, né, quando o Luciano abriu a Vinheria Percussi para poder estar mais próximo do consumidor de vinhos, né? E dali, 1 ano e meio depois entrei eu, troquei um pouco o posicionamento da empresa, trouxe ela mais para um restaurante com diferencial em vinhos, e de lá para cá muita coisa aconteceu, né? Nós trabalhávamos naquele mercado muito rudimentar, né, onde o vinho tinha um papel muito de coadjuvante, e aos poucos, com alguns momentos importantes e interessantes, quando em 1990 a abertura das importações, o presidente Collor, a Expand entrando fortemente entusiasmada no mercado, depois vieram outras importadoras, a gente começou a ter uma oferta muito grande, e o pessoal aqui muito curioso, todo mundo querendo aprender, conhecer, se inteirar do que estava acontecendo no mercado mundial de vinhos. Acho que também foi um movimento mundial, né? Então o crescimento foi muito grande, exponencial, até que a gente chega naquele ponto, naquele número mágico que todo mundo discute um pouquinho, né? Que é aquela história dos 2 litros, 1,8, 2,3 litros de vinho per capita ano no mercado nacional, né? E a gente parece que parou um pouquinho nisso e não conseguiu desenvolver muito além dessa marca, dessa cota. Mas o trabalho aqui, por exemplo, na vinheria, ele é intenso e consistente, né? Muita gente atrás de vinho, querendo conhecer. A gente tem feito até importações próprias também. Eu acho que a coisa cresceu muito, desenvolveu muito. Talvez alguma coisa, como o Pedro falou aí, da democratização, né? Dos preços ainda do vinho, que são um pouquinho, que assustam um pouquinho, afugentam um pouquinho o consumidor inicial, né? Que depois que eu notei uma coisa nos últimos 30 anos, que eu estou aqui 34 anos, uma vez que o sujeito entra no vinho, ele dificilmente sai, ele dificilmente volta ou cai fora do consumo de vinho, né? Ele pode se movimentar dentro do mercado, mas normalmente ele se apaixona, ele acaba fisgado, vinculado, e acaba então se desenvolvendo muito ali. Eu acho que talvez agora o nosso trabalho, como todos, na Provinho, aqui no webinar, em todo lugar, o desafio é como ampliar um pouquinho isso, como fazer isso ficar um pouco melhor para o consumidor e para o vinho. Obrigado, Lamberto. Erni Luiz é CEO da Vinho e Ponto, um projeto inovador, no meu ponto de vista, em relação à distribuição de vinho. E também obrigado, Erni, por estar aqui, e te passo a palavra também. Obrigado, Felipe. Obrigado, Diego. Um grande abraço aos companheiros de evento. Bom, nosso projeto, gente, como quase todos os grandes projetos no mundo do vinho, nasce por uma paixão. O nosso não foi diferente, né? Ele foi um projeto desenvolvido, um projeto familiar. Começou a desenvolver e pensar nesse negócio lá no ano de 2010, né? 2014, para o final de 2015, começamos a botar em prática. Então, ou seja, um projeto bastante jovem, né? Hoje a gente está presente nas 5 regiões do país, somos
30 lojas, né, um sistema do franchise, né, então a gente tem buscamos os sócios dentro do franchising, conseguimos enxergar o mercado nacional, né, eu acho que isso é importante para o nosso debate também, a gente conseguiu ter as impressões das várias regiões do nosso país. Eu acho que uma coisa, Felipe, que eu acho que as heranças da pandemia para o nosso negócio, para o negócio do vinho, eu acho que talvez uma das mais importantes foi a quantidade de eventos que se multiplicaram via web, via lives, eventos virtuais como o nosso de hoje, deu acesso ao conhecimento à grande parte da população brasileira. Normalmente se tinha muita educação, muita cultura do vinho em grandes centros. Vai para o interior, vai para o norte e nordeste, você tinha um pouco mais de carência, né? Eu acho que essas lives, esses eventos que hoje praticamente todas as noites você tem uma infinidade de eventos tratando sobre o assunto vinho, nos ajudou nesse crescimento, nos ajudou as pessoas a perderem um pouquinho o medo do vinho, né? A gente fala muito que cerveja com o dedo se pede, vinho se tem ainda um pouquinho de floreios, né, para chegar no produto. Mas eu acho que essa pandemia vai nos deixar muita coisa boa. É triste o que vem passando, né, o setor e alguns outros mais, a saúde pública principalmente, mas eu acho que com toda crise ela vai nos enriquecer, vai nos deixar aprendizados, e um deles é esse, né? A gente está dando a oportunidade de pessoas que nem imaginavam participar de degustações, confrarias, lógico, de maneira online, mas a tecnologia nos permitiu isso, né? Então, acho que isso é um ganho, é uma herança da pandemia, e a gente acredita que isso não volta, né? Vão crescer ainda mais os eventos relacionados ao mundo do vinho. E a Vinha e Ponto é isso, acho que o Lamberto falou um pouco, o nosso conceito é a democratização do mundo do vinho. A gente tem, como falei, hoje um foco mais em cidades, eu tenho mais lojas em cidades menores, né, do que em capitais. A gente está presente em todas as capitais, mas pensando em quase todas as capitais, mas pensando sempre naquele público menos assistido, com menos oportunidade no mundo do vinho, né? E a gente tem sentido uma receptividade fantástica, indo para cidades que até pouco tempo atrás não se tinha nenhuma referência em vinhos, alguma coisa do online ou de um supermercado. Então conseguimos não só levar o produto, mas levar um pouco da cultura, do conhecimento, e esse é o conceito da Vinha e Ponto Franchise, né? A gente levar não só o produto, mas sim a cultura do vinho também. Então é um prazer estar aqui, espero que possa colaborar, acredito que muita gente pode aprender bastante na nosso webinar de hoje. Obrigado, Ernie. Eu vou passar alguns números gerais e começar a entrar nas perguntas. A primeira pergunta eu vou fazer para o Pedro, e assim que o Pedro responder, a gente compartilha a opinião de todos aqui no webinar, e assim a gente vai tendo um webinar um pouco mais dinâmico, um pouco mais de bate-bola mesmo, de bate-papo entre todo mundo. Nós temos, o mercado do ano passado foi um mercado muito positivo, na qual nós batemos recordes de consumo, recordes de comercializações no Brasil, e o mercado iniciou um ano com bastante otimismo em relação a 2020. Um dos pontos desse otimismo era a submissão tributária, que favorecia empresas que estavam no Simples Nacional, dentre eles muitos restaurantes. Essa questão desse otimismo em relação ao crescimento dos restaurantes para 2020 sofreu com o impacto da pandemia e o fechamento dos bares e restaurantes, mas a Ideal estima, como o Diego bem comentou, que o mercado de restaurantes no Brasil, on-trade, quando eu falo on-trade, eu falo restaurante, lojas especializadas, bares e hotéis, que esse segmento do vinho, ele movimenta mais de R$1 bilhão em vinhos. Então não é um setor pequeno, é um setor importante para a categoria, principalmente nos vinhos de preço um pouco mais altos. A gente sabe que a maior base de consumo do Brasil está sim nos vinhos de menor preço, ou nos vinhos de low price, porém esses vinhos estão mais dentro dos supermercados, estão mais dentro do e-commerce no mercado brasileiro. E o restaurante sempre foi o construtor de marca, onde todo produtor queria ter a sua marca, e a gente sabe da importância que tem o on-trade no Brasil. Pedro, a pergunta que eu gostaria de fazer para você, depois a gente vai ouvir a opinião de todo mundo, você já falou um pouquinho da estimativa da Brasel, que é de fechamento de pelo menos 20%, 30% desses restaurantes no Brasil. Que mais? Quais as expectativas, as estimativas da Brasel e você como dono de restaurante para o futuro do on-trade? O que a gente pode levar aí de informação? O que vai acontecer com o on-trade no Brasil? Acho que essa é a pergunta que todo mundo quer ouvir aqui no webinar. O que vai acontecer com o on-trade no Brasil?
Bom, Felipe, eu vejo o seguinte, até nós estávamos fazendo uma matéria para a revista Bares e Restaurantes, né, até falando sobre o novo normal e o que a gente via desse novo normal e como esse mercado deve se comportar para frente. E trocando ideias lá entre a gente, com a pessoa que me entrevistou, eu estava dizendo para ele o seguinte, eu enxergo que o nosso futuro é voltar ao antigo normal, de uma nova forma. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos voltar com mais cuidado, né, com o hashtag que a Brasel usa hoje, o Fique Seguro, né? As pessoas vão se cuidar mais, vão lavar mais as mãos, vão usar máscara, mas o ser humano ele é gregário, ele gosta de estar próximo do outro. Ele vai para um bar, você senta do lado da outra pessoa. Você entra no restaurante, você não senta na mesa mais distante que tem, você vai sentar próximo das outras que estão ocupadas, que isso cria uma ambientação, né? Então, e o compartilhar o dia a dia faz parte da gente, né? E isso entra o vinho. O vinho entra na boa mesa, no sentar, no confraternizar. Então, eu vejo que a tendência, eu acho que tem uma curva um pouquinho mais esticada, longa para a retomada, né? Acho que a gente veio para uma retomada lá para dezembro, né? Apesar de o vinho ter sido a bebida, estar sendo a bebida da pandemia dentro dos lares, né? Que impulsionou muito o mercado, por outro lado, não no on-trade, né? Nas lojas, sim, facilitou, mas não dentro dos restaurantes. Mas eu vejo, assim, que nós devemos caminhar, que eu acho que as pessoas elas vão viajar menos para fora, vão consumir mais localmente, mais nas suas regiões, nos seus estados, né? Então, eu acredito que nós vamos ter, de uma certa forma, um aumento de consumo, porque as pessoas vão gastar menos em viagem, mais consumo no local, e vão, de uma certa forma, olhar para a vida de uma outra maneira, né? Os momentos vão ser mais prazerosos, vão ser um pouco mais longos. Eu notei no curto espaço de tempo que a gente abriu o restaurante 30 dias, uma das coisas que nos chamavam a atenção era o tempo de permanência das pessoas nas mesas, né? Antigamente, antes, pré-pandemia, as pessoas ocupavam a mesma hora. Depois, pós-pandemia, as pessoas ocupavam no mínimo 2 horas numa mesa, 2 horas e meia. Essas são pessoas que chegavam 7h30 da noite de restaurante, embora 11h30, porque elas queriam ficar confraternizando, conversando, tomavam vinho, pediam outro vinho para poder aproveitar esse momento de confraternização. Então eu vejo com bons olhos, uma perspectiva boa, mas nós temos que estar preparados que nós vamos passar ainda por momentos difíceis entre abre e fecha da economia, nessa incerteza e até chegar uma vacina. Obrigado, Pedro. Lamberto, Eni, querem comentar, Diego? Vamos falar um pouquinho desse futuro do on-trade, Lamberto? Você colocou que o vinho é a saída para o futuro do on-trade. Quer comentar um pouquinho sobre isso? Eu fui profético aí nessa... não, era mais para levantar a bola do vinho e menos para tentar acertar o que ia acontecer. Mas eu acho que o vinho, que nem o Pedro falou aí, ele vai ter um papel importante para nós, porque as pessoas estão valorizando bastante o encontro, o bate-papo, e o vinho é um mega incentivador e catalisador dessa relação, né? Mas eu acho assim, nós estamos passando um momento super turbulento, ninguém muito bem sabe quando isso termina e como isso termina, né? Todo mundo está se adaptando, está se modificando no dia a dia, está se modificando semana a semana, o negócio é sério. São Paulo, estado, tem 250 mil restaurantes, ou tinha 250 mil restaurantes antes da pandemia, 50 mil estão fechados, né? Então sobraram 200 mil, 55 mil desses 250 estavam na capital. Se a proporção ficar, então nós vamos para uns 40, 45 mil lugares abertos. E o trade é importante para o consumo do vinho, como vitrine, né? É um lugar onde a gente está bem, está feliz, está contente, está celebrando, e o vinho tem um papel assim preponderante nessa história. Agora, não sabemos muito bem como vai ser. Eu fico um pouco inibido de fazer muita previsão, porque
a cada momento vai, daí, por exemplo, no Sul lá refluiu, abriu, daí fechou, daí espera, vamos ver de novo como é que vai. Então, assim, não sei. Agora, eu falei que o vinho ia ser uma saída para a crise, porque eu percebi justamente isso. Acho que sim, enquanto as pessoas se fecharam em casa e ficaram em casa e tal, o vinho foi mega importante, né? O vinho ganhou um protagonismo que eu acho que ele nunca teve no Brasil, né? Nos últimos, sei lá, desde que eu me conheço por um comerciante de vinhos aqui. E eu vi que, puxa vida, isso aí mexeu com as pessoas, né? Em vez de abrir ou uma cerveja, ou tomar um uísque, isso e aquilo, você vai para o vinho, conversa, bate papo, dialoga, os e-commerces bombaram, as lojas de vinho bombaram, os supermercados bombaram, a gente viu 1000 ações aí e tal. Pena que nós, no on-trade, não podemos aproveitar nesse primeiro momento essa festa. Mas eu acho que num segundo momento, quem sobreviver, quem ficar vivo no on-trade vai poder colher frutos, sim, no mercado de vinhos. Eu poderia agregar alguma coisinha, Felipe? Eu acho que assim, a gente... Claro. As nossas lojas, né, o nosso franqueado, ele atua basicamente como uma importadora local, ou seja, ele atende o on-trade, atende a pessoa física, consumidor final, e a gente, no último mês, resolveu fazer uma pesquisa com os nossos clientes do on-trade, né? Como é que estavam enxergando a retomada, né? A gente tem um número, aí eu acho que o Pedro pode nos dar maiores dados, mas pela pesquisa que nós fizemos perante aos nossos clientes do on-trade, a expectativa é que a gente atinja um volume de 60% anterior à pandemia no final do ano. E chega aí a 80% do volume que nós tínhamos antes, primeiro trimestre de 2021. Segundo trimestre de 2021, a gente estaria a full novamente, né? Ou seja, é um período aí que a gente vê bastante longo ainda para essa equalização. E um ponto importante que eu vejo, que a gente vai ter que nós, do mercado do vinho principalmente, dar um suporte nesse momento, né? Porque muitos restaurantes estão voltando sem caixa, estão voltando com boletos atrasados da importadora XY, porque comprou ali em fevereiro, março, esse vinho não se vendeu. Então, também cabe a nós, né? A gente já está dentro da nossa empresa fazendo essa aproximação, se mostrando, dando a mão, né? Vamos se ajudar. Eu acho que assim, é um trabalho que vai ser necessário de readaptação do on-trade e vai precisar de suporte, né, das importadoras, para aquelas que acreditam num vinho crescendo, acreditam no on-trade como uma vitrine enorme, gigantesca para o nosso mercado. A gente vai precisar ajudá-los, vai precisar estar junto, né, porque essa retomada, pelo nosso número, mais uma vez, depois o Pedro pode complementar, é que chegue aí uns 60% do volume até o final do ano. E a gente passe 2021 aí até segundo trimestre para chegar aí uns 100%. Então, imagina que a gente vai precisar de bastante calma, bastante parceria, né? Acho que cada vez mais buscar as verdadeiras parcerias, né? E fazer com que esse restaurante volte oferecendo vinho, né? Que não deixe de lado o produto em função de não ter o crédito ou não ter a oportunidade de comprar menos quantidade que comprava anteriormente. O pedido mínimo que era 3 mil vai ter que ser R$500, fazer pedidos mais frequentes, alongar o prazo, quem sabe em alguns casos deixar lá um produto consignado, você me vende, depois você me paga. Eu acho que esse tipo de parcerias são fundamentais e pensando que a gente vai levar aí no mínimo 6, 7 meses para estar ao normal, acho que esse é um ponto importante das importadoras, dos distribuidores de vinho passarem a olhar o on-trade como sempre nos deu, né? Eu acho que nada mais justo que devolver um pouquinho agora. Eu não falo nem devolver, ser compreensível com o momento e tentar junto a ajudar essa tão importante vitrine para o nosso negócio. Diego. Bom, Felipe, eu acho que a gente comentou um pouquinho antes, né? Eu acho que eu concordo com colocar o posicionamento de todos, né? O vinho, ele está sendo o protagonista dos alcoólicos nesse momento, né? Como o Pedro, o Lamberto e o Jordi colocaram, né? A gente ganhou capilaridade. O vinho, no digital, ele deu capilaridade ao vinho, a gente não só pela questão das lives, mas a gente vê que tem um movimento gastronômico, né, das pessoas cozinharem em casa e consumirem o produto no lar. Tá? Essa interação com o vinho, eu que atuo nesse mercado também concordo com o Lamberto, nunca vi antes,
tá? E eu acho que nós do mercado temos que aproveitar essa oportunidade de trabalhar, porque durante essa pandemia eu acho que acelerou alguns movimentos, tá? Principalmente o movimento do delivery, tá? Restaurantes que vendendo curso online, fazendo eventos online, tá? Ampliando os modelos de negócio, tá? Lojas de vinho, que era um bazar, abrindo o Instagram, vendendo direto ao consumidor. Então, houve, diríamos assim, uma verticalização, tá, de novos negócios que aumentou a capilaridade. Tá? Um exemplo que eu acho que o Ernie pode dar muito bem, e o Pedro também, que está fazendo delivery direto, e o Percurso também pode dar a sua explanação, da onde alguém imaginou se vender vinho no iFood. Tá? O Ernie pode dar o exemplo, tá, de estar desenvolvendo o vinho no iFood, tá? O Arira e Vino, na questão do Rappi, um boom, tá, de desenvolver esses marketplaces e aumentar a capilaridade onde o vinho não era encontrado. Em relação ao futuro do on-trade, Felipe e convidados, eu acredito que agora é a oportunidade. Nós ganhamos visibilidade e acesso. No on-trade, a gente ainda estava muito nichado, tá? Ainda com a taça de cristal, claro, abrindo, mas a gente tem que começar a abrir novos pontos de venda no vinho. O vinho na praia, o vinho no boteco, o bag-in-box viabilizando o vinho no mesmo formato como a gente vê o chopp. A gente vê agora o movimento dos vinhos em lata, o espumante também, que eu acho que agora teve uma queda de 20% em relação a nacionais e em torno de 5% ou 3% de importação, mas eu acho que os eventos estão represados e os espumantes voltam, mas tá, a gente tem que ver que é um oceano azul. Tá? Se o Pedro falou que vão fechar muitos restaurantes, os restaurantes vão buscar produtos com rentabilidade. E o vinho, ele tem essa rentabilidade, porém, é que o Erdi colocou. As distribuidoras, tá? Os importadores, as vinícolas vão ter que dar suporte porque o on-trade vai estar descapitalizado. Tá? A gente já vê importadores como a Cantu, um exemplo, que faz um trabalho de entrega de 24 horas, com sortimento, tem Decanter, tem outras importadoras que vêm desenvolvendo um trabalho, a própria Vinho Ponto também. Então, tem que ter um trabalho assistido para esse canal, porém, a gente não só ficar nichado, tá, nesses 100 mil restaurantes, enfim, que atuam com vinho hoje no Brasil, e a gente ampliar e ganhar capilaridade e sempre mirar a cerveja. O que a cerveja faz, o que eu posso estar desenvolvendo para ganhar capilaridade no vinho. Ótimo, Diego. O Júlio colocou aqui, o Júlio da Cantu está participando junto com a gente, e ele fala sobre que não só simplificar ou democratizar o vinho, mas também aumentar a oferta de vinho no mercado. Claro que com o aumento de demanda em relação à pandemia, a gente tem esse aumento de oferta. Agora, esse aumento de oferta parte por novos canais de distribuição, como o iFood ou como os marketplaces. Ernie, você fez um trabalho incrível agora durante a quarentena em relação a isso. Você conta um pouquinho para a gente como que foi a tua experiência em relação a isso, e se esse canal pós-pandemia vai continuar atuante na distribuição de vinhos? Bom, Felipe, eu acho que, mais uma vez, né, são os ganhos que a pandemia nos deixará, né? Então, eu acho que isso nenhum dos canais criados nesse momento vai sair, ele continua, e a tendência é que permaneçam eternamente. A gente teve algumas surpresas. Uma delas foi que nós, cara, no início da pandemia, em março, caiu o nosso site. Nós tínhamos um marketplace próprio da rede com a plataforma Rakuten, uma mega empresa mundialmente conhecida que no Brasil foi vendida e quebrou. Bom, resumindo, final de março saiu do ar a nossa venda online, o único canal online que nós tínhamos, né? E a pandemia chegando. Então, o que a gente fez? Primeiro momento, buscamos alternativas mais próximas ao iFood. Apesar de muita comida, talvez a gente foi a primeira rede nacional, falando em vinhos, a ter um contrato nacional com o iFood e oferecer em todas as nossas lojas essa possibilidade. E qual não foi a surpresa? Imaginava-se vender ali um ticket médio de vinhos de 50, 60 reais,
Cara, nós estávamos vendendo Brunello, Barolo, vinhos de 500, de 600, de R$1.000 no iFood. Uma coisa inimaginável até pouco tempo atrás. A gente tem hoje, em algumas lojas que investiram um pouquinho também no marketing local, divulgação do iFood, que já está representando 30%, 40% do faturamento dela, a plataforma iFood. Legal, bacana, crescimento, porém você tem um custo altíssimo, né? Quer dizer, mesmo a gente tendo uma negociação nacional, você tem um custo. Um outro problema que você tem nisso é que você não fica com os dados do cliente, né? E dados hoje é tudo, né? Então o iFood não te dá isso. Mas, ok, a ferramenta está aí, a gente conseguiu equalizar esse custo, nós como franqueador, dando suporte ao franqueado para minimizar as perdas, conseguimos viabilizar. Crescimento estratosférico. O delivery, entrega rápida, pedir no WhatsApp, rede social, fazer a entrega no mesmo dia, isso é um outro ponto importante. A gente volta com o nosso marketplace, né, da maneira natural, agora no final do mês, mas eu estou vendo o e-commerce mudando, o e-commerce tradicional, de fazer um pedido, receber daqui 6, 7 dias, ele tem uma tendência de queda. Por quê? Ou de queda ou de cobrança desse consumidor. O consumidor hoje compra e quer receber a 2 horas, a 1 hora. Ele está comprando para o consumo diário, praticamente, né? Isso a pandemia trouxe de novidade. Então, ele não quer fazer uma compra e esperar 10 dias para receber o produto. Ele quer comprar e receber rapidamente. Então, o serviço vai ter que ser muito bem adequado a essa demanda, né? Então, foi uma mudança rápida, algumas ferramentas. Hoje a gente já tem um próprio app que lança em 15 dias, nos moldes iFood também, que a tendência é migrar um pouco disso para diminuir esses custos, né? Então é uma ferramenta própria, onde você compra, paga, recebe em casa com agilidade. Então essas ferramentas de takeaway também, comprar e já passar na loja, já está todo esterilizado, a embalagem, entregar. A gente conseguiu, basicamente, em algumas cidades, não, porque era impossível trabalhar dessa forma, que estava dentro de um shopping, enfim, você não conseguia fazer esse trabalho, mas conseguiu, durante os 3 meses principais da pandemia, trabalhar com 12, 15 operações, digamos assim, com 15 operações fazendo 30% mais, 28% mais de faturamento do que o ano 2019. Então, você imagina o que se cresceu nesse canal de distribuição, loja fechada, repetindo, todas as lojas fechadas, respeitando a legislação local, mas trabalhando telefone, rede social, o iFood tocando, passamos a abrir até mais tarde, porque o iFood tem uma questão de horário também, que a gente precisou se adaptar, né? O pessoal não pede vinho às 10 da manhã, mas pede vinho às 10 da noite. Então, foi aprendizados, ferramentas que chegaram e que não saem mais, continuamos, né? Vamos fortalecer, criar novas alternativas para, mais do que nunca, entregar um vinho com agilidade. Eu acho que esse é o segredo a partir de agora. O e-commerce normal, de receber vinho em 10 dias, a tendência é que o consumidor mude para aquele que possa oferecer e entrega em 2 horas, 3 horas ou em 1 dia. Boa. Diego, quer fazer uma pergunta para os nossos convidados? Eu queria só fazer esse link, né? A gente sempre vê a questão do delivery direto, né? Até um amigo pessoal meu e do Pedro é o Célio, tá? Ele é um dos grandes especialistas de delivery também, ele é conselheiro nacional da Brasel. Eu queria fazer uma pergunta para o Pedro, né? E eu acho que a Brasel também teve um papel muito fundamental na negociação até de antecipação, né? Porque o iFood, por exemplo, ele marca até 25%. O Erni, eu acho que ele foi muito inteligente na estratégia empresarial dele de estar fazendo uma negociação nacional, isso como outros canais, como a própria Livino fez com o Rappi lá atrás, mas eu acho que ele tocou alguns pontos interessantes, né? Clientes, né? E o Erni também não ficar refém do iFood e também desenvolver seu próprio canal. Tá? Eu acho que é vital isso, né? Porque agora que estou no iFood, o cara se largar. Não, a gente tem que performar e também ver outras oportunidades. Mas pedir para o Pedro, né? Como está sendo essa questão, principalmente, né? Ele trabalha com delivery, mas também em relação ao Brasel, com os aplicativos, né? Principalmente a alimentação fora do lar. Bom, Diego, a Brasel, ela conseguiu negociar com os aplicativos, negociou lá atrás com o iFood, né? Negociou que eles pagam normalmente 28 dias fora a semana, negociou para eles pagarem semanalmente, né? De uma forma de ajudar na pandemia. Então, isso foi negociado. Taxas a Brasel não negocia, porque daí é caso específico de cada um, se vai ser exclusivo, se não vai ser exclusivo, então aí é uma coisa mais peculiar. Ela procura
influenciar essas práticas, não é? E o que mais preocupa a Brasel, que já foi comentado, é a detenção que a gente não tem o nome da pessoa, a gente fica sem o CRM, né? O CRM é dos aplicativos e o grande potencial que a gente tem na mão é o CRM, né? O contato do consumidor para até ter o histórico de consumo dele, o que ele consome, para poder estar fazendo ofertas pontuais dentro do que ele deseja consumir. Então, a saída, né, de muitos é para aplicativo próprio, né, para poder conseguindo fazer a logística de entrega, que muitas vezes é o que dificulta, mas hoje tem tantas cooperativas de motoboys que se torna mais fácil isso. Mas eu vejo que o caminho do iFood, esse depende muito de cada um. A gente sabe de pessoas que negociam a 18%, gente que chega a 30%. Então, de taxa, né? De pagamento de taxa. Então, aí vê que conforme o desespero da pessoa, ele assina um contrato, quando vai ver, ele está deixando todo o lucro dele na mão do iFood, ou na mão do Uber Eats, ou na mão de um Rappi, né? Então, aí depende. E o Ernie comentou antes, Ernie, a gente imagina uma retomada, né? Uma retomada para os restaurantes de ticket médio mais alto, um pouco mais rápida. Para o ticket médio intermediário e mais baixo, uma retomada mais lenta das atividades, né? E até do próprio consumo. A Brasel estima que novembro, dezembro, é a expectativa, a gente esteja atingindo, voltando à normalidade, conseguindo abrir 80% do faturamento do ano anterior. Né, essa é a estimativa da Brasel. E você acredita que na chegada ali em fevereiro ou março já deva estar em 100%? É lógico que esses números podem mudar também, né? Porque como nós vamos ter fechamento, infelizmente, de muitas casas que não vão conseguir suportar essa pandemia, talvez esse número possa recuperar mais rápido. A gente não tem ainda, não deu para ter essa previsão exata. E outra coisa que vocês comentaram, que é fundamental também, eu acho que as importadoras têm que os parceiros dos restaurantes têm que pensar no primeiro enxoval da reabertura. Esse primeiro enxoval da reabertura ele tem que ser um escalonamento, um parcelamento mais longo, né, para poder ajudar esse parceiro a estar voltando ao jogo. Né? Ele vai precisar, de repente, de novos rótulos, ele vai precisar de novidades que vocês estão trazendo para poder mostrar para o consumidor algo novo, algo para ele estar experimentando. Até vocês podem, da experiência que vocês estão tendo na venda, no delivery, na entrega, passar essa experiência para o restaurante. Provavelmente essas pessoas vão chegar no restaurante e vão querer muitas vezes buscar um rótulo que estão consumindo em casa por delivery e no restaurante não chegou ainda ou não está naquele ponto. Então acho que aí pode ser uma aproximação de bons negócios aí para o futuro. Eu acho que um ponto importante, só, Pedro, para complementar, a gente passou aí para um momento que o Felipe depois pode falar bem mais aprofundadamente, a questão cambial, né? Que a gente, durante essa pandemia, além da pandemia, veio uma questão cambial. Então, isso também, nós, como importador, fomos buscar alternativas de produtos de preço mais competitivos, sempre prezando a qualidade, mas então hoje tem muita coisa nova no mercado que não chegou ali na ponta do on-trade ainda, né? Produtos com valores mais atrativos, né, para o momento. Então isso tudo, eu acho que o que você falou é fundamental. Nessa retomada tem muita coisa nova a ser apresentada aos clientes, também uma equalização aí de preços, melhores preços, uma oferta de produtos com preços mais competitivos, que isso hoje, infelizmente, não chegou ainda no on-trade, né? Você tocou um ponto bacana, Ernie, que é a questão da desvalorização do real. A Karine, da Portos Cari, que está aqui junto com a gente, e o professor Valdinei, da FGV também, e eles colocam exatamente esse ponto. O Lamberto, que tem um restaurante e é também importador, eu queria fazer uma pergunta para você, Lamberto, em relação ao seguinte: a desvalorização vai afetar o preço do vinho na ponta. Em relação a essa desvalorização, você vê oportunidade para o vinho nacional dentro do restaurante? Um aumento do vinho nacional da carta? Esse é um ponto. O segundo ponto é, com a desvalorização do real e os aumentos de custo do restaurante, com uma redução de mesas, essa retomada do on-trade no mercado brasileiro devido à economia, você acha que vai encarecer o vinho? Como que vai se comportar a precificação do vinho? A terceira pergunta, já embutindo aqui. Essa desvalorização faz com que os restaurantes segurem a importação e volte a comprar do mercado interno?
Vamos lá, 3 questões importantes. Nacional versus importado. Tudo é muito relativo assim, porque se, justamente como ele estava falando, se houver um trabalho também de substituição de importações, de novas marcas e oportunidades e possibilidades, porque também lá fora tem uma certa crise, não está tudo tão maravilhoso assim não, né? Então, alguns produtores que a gente conversa, eles estão super abertos a negociar, a bonificar, etc. e tal. Então, às vezes, uma coisa pode um pouco compensar a outra, né? Eu acho que nacional versus importado vai ser aquele fla-flu eterno, né? Eu lamento muito, porque eu acho que o espaço dos dois é importante, o espaço dos dois deveria ser respeitado pelos dois, né? E eu acho que cada vez mais a gente deveria trabalhar com mais afinco o nosso produto aqui nacional e com menos protecionismo, mas com mais afinco mesmo, mostrar o produto para as pessoas, trabalhar na distribuição, trabalhar na logística, trabalhar em escalonamento de preço, que eu acho que a indústria ainda, a produção ainda, ela se atrapalha um pouco com isso, né? Trabalhar melhor canais, enfim. Eu acho que o produtor nacional deveria evoluir um pouco, poderia evoluir um pouquinho nisso. E aí, fatalmente, o vinho nacional ia ganhar espaço. Mas, todavia, eu acho que existe uma oportunidade agora com a questão do câmbio valorizado. Agora, ao mesmo tempo, como eu falei, lá fora tem alternativas e tem gente querendo vender, então a briga ela vai continuar sempre acirrada, né? Eu acho que o produtor nacional deveria trabalhar um pouco melhor o caminho dele para o mercado e eu acho que vai ser bom para todo mundo. Vai ser bom para todo mundo. Com relação a... Você falou os custos no restaurante, né? A gente ainda não sabe, a gente está muito longe de break-even hoje, né? A gente está trabalhando no vermelho. Não deve ter ninguém no setor de restaurante trabalhando em break-even ou para cima, né? Então, todos nós montamos deliveries, montamos operações de delivery, caímos na mão do iFood, aí como o Ernie falou, taxas altíssimas, mas de toda forma é o teu canal, é um espaço que você tem grande para ganhar mercado e para mostrar teu produto, né? Nós aqui fizemos uma política até de dar desconto para quem pede diretamente, não conseguimos montar um app, porque um app também custa, demanda tempo, energia, etc. e tal, ainda não deu para a gente fazer, mas acho que também é o caminho, todo mundo vai ter que ter o seu app, e cada vez mais que mais gente tiver, vai custar menos e todo mundo vai fazer. Então, assim, mas não sei ainda de margem de vinho, não sei. Eu ainda estou trabalhando com os parâmetros pré-pandemia, né? Aqui no Vinheria, por exemplo, a gente montou uma parametrização que, assim, a venda de uma garrafa de vinho tem que dar X, no mínimo, para o restaurante, né? Porque o tempo que a pessoa utiliza para consumir uma garrafa de vinho, sendo ele caro ou barato, é mais ou menos o mesmo, entendeu? Então, assim, para ocupar a mesa, para ficar no espaço, para usufruir do que a gente oferece aqui no restaurante, é importante que haja uma contribuição mínima em cada garrafa vendida. E aí com isso você tem um escalonamento de margens, né? Vinhos mais baratos, eles podem sair um pouquinho mais caros na mesa, porque eu preciso daquela margem de contribuição X ali, efetiva, não é percentual, eu já tive percentual, mas me dava muito mal, porque você compra um vinho de 20, vende com 100% de ganho, o cara deixa outros 20 para você na mesa, no meu caso não funciona nada, entendeu? Então, acho que cada casa também tem uma política, eu não sei, mas a tendência é que, sei lá, a gente volte aos parâmetros anteriores. Está todo mundo falando aí que em 6 meses, 1 ano, né, vamos dizer assim, nós vamos voltar para o que era antes da pandemia,
e nós vamos ter uma redução de casas, então nós vamos ter uma redução de oferta, então pode ser que a gente não sabe bem esse tempo aí, mas é importante que cada um depois vá encontrar. Eu não saberia dizer se as margens vão melhorar ou piorar. E por último, você tinha feito uma pergunta que eu acho que eu me perdi aqui. Sobre a importação direta do restaurante, Lamberto. Você acha então, que, por uma questão de composição de mix e desvalorização do câmbio, se essa importação reduz, ou você acha que o restaurante, em relação a isso, por uma questão de verticalização, acaba também priorizando a importação para poder ter uma margem melhor na comercialização? Então, assim, essa foi uma tendência nos últimos tempos, porque se como você, por exemplo, tem ainda um mercado que pratica margens um pouco altas, né? Eu digo, os importadores tradicionais que operam, né? Então, alguns restaurantes se mexeram, mas se 100 mil restaurantes vendem vinho em 1 milhão, né? Quantos importam? É uma coisa assim, muito pequenininha, né? Provavelmente nós vamos continuar, porque a gente sentiu também que existe um mercado aí, agora na pandemia, inclusive, né? O vinho pode ser a porta de saída dessa crise, porque na pandemia, para a vinheria, o vinho foi um mega auxílio, né? Nós conseguimos, através da negociação, da comercialização de vinho, nós conseguimos botar recurso para dentro, nós conseguimos manter um pouco a estrutura, nós conseguimos, em vez da gente ir a banco, a gente vendeu estoque, a gente trabalhou com isso daí. Então, a gente conseguiu sair. Eu acho que o vinho, eu sempre acreditei no vinho, desde lá de trás, né? Eu acho que ele tem, assim, essa coisa de ser um produto, para nós, sempre foi mágico, sempre foi legal. Porque cria uma áurea, porque você traz gente, porque você gera fluxo, porque você gera margem, porque você... Enfim, o trabalho com vinho para nós é muito legal. Pode ser que a gente consiga, sim, né? Trabalhando com vinhos, comprando bem, né? Se a gente conseguir comprar bem, seja importando diretamente, seja importando de importadores que estão indo atrás de novidade, seja comprando de produtores nacionais que vão oferecer também algumas condições vantajosas, a gente vai poder vender bem e aí vamos poder alavancar os nossos negócios. Eu acho que, assim, o vinho é mega agregador, o vinho aumenta ticket médio, o vinho agrega muito valor para as operações onde se trabalha bem com vinho, né? Sem esquecer também com o que o Diego falou, né? Assim, a gente, às vezes, trabalha no vinho com muita mesura, com muito mimimi, e a gente poderia, ou existe uma oportunidade muito grande para o vinho no despojo, na taça, na lata, no bag-in-box, assim, em qualquer situação, em qualquer ocasião, em qualquer momento, né? Mas eu acho que tem grandes possibilidades, sim, e o online mostrou isso, e o aumento do vinho que vocês estão comentando aí mostrou isso, que o vinho só tem para crescer, assim, tem um potencial imenso. Diego, nós já estamos com 1 hora de webinar. Quer fazer mais uma pergunta para a turma? Eu só queria, eu acho que, pontuar, fazer 2 perguntas, né? Eu acho que uma para o Pedro, tá? E outra para o Ernie. Tá? Para o Pedro, eu queria que ele passasse a experiência em relação a marcas próprias, tá? Ele tem 400 rótulos de vinho, ele tem a marca do Pepo, né? E eu queria fazer para o Ernie em relação ao trabalho com vinho brasileiro, né? A gente começou a trabalhar lá atrás e agora até estou participando de um projeto com ele em relação a também vinhos brasileiros e promoção de outras categorias também, mas em relação a esse mix também. Então acho que primeiro o Pedro, depois o Ernie. Pedro, só deixa eu acrescentar em relação à pergunta do Diego, se você puder, como a gente vai falar, vocês vão falar de mix, a gente tem um crescimento grande da comercialização de rosés também. Então, além dos nacionais, se o rosé, vocês têm percebido esse aumento de rosé, tanto na venda do restaurante quanto na venda das lojas do Ernie? Deu. Aqui nós optamos, né, já há algum tempo, o Pepo lançou um espumante próprio, né, um rótulo nosso, né,
Primeiramente, no primeiro momento foi feito pela vinícola Dalpisol, né? E depois, no segundo momento, falei com meus amigos lá da Cave Gás, né? E o Rodrigo e o irmão dele, o André, e daí falei com eles que eu queria um Extra Brut, quando a Cave Gás ainda não fazia Extra Brut. Então, o primeiro Extra Brut que a Cave Gás fez foi um Pepo, né? Um Pepo Extra Brut. Então, isso nós conseguimos colocar na casa, a gente serve em taça, vende a garrafa, né? E nós temos também 2 rótulos de vinhos, um tinto, que é um Teróldego, produzido pela vinícola Bertolini, e um Chardonnay também produzido por eles. Então a gente notou que, tendo o rótulo próprio, a gente, vamos dizer assim, assina aquele vinho garantindo a qualidade dele, né? E isso dá uma tranquilidade para o nosso consumidor que vem aqui. Além de nós vendermos vinhos em taças, né, que é uma coisa que a gente incentiva muito no almoço. Vocês terem uma ideia, uma taça de 100 ml no almoço, para acompanhar o almoço executivo, a gente vende a R$ 9,90. Preço de uma cerveja long neck, praticamente, até mais barato, né? Então, é justamente para incentivar a cultura do vinho na hora do almoço, que a pessoa tem o direito de tomar a sua tacinha de vinho, sair, trabalhar bem e estar muito tranquilamente bem, raciocinando e podendo fazer o seu trabalho, né? Então, eu vejo assim que o vinho ele oferece tantas oportunidades para a gente trabalhar. E respondendo a tua pergunta sobre o vinho rosé, o vinho rosé entrou muito bem aqui no verão também, né? A gente vendeu muito vinho rosé, as pessoas estão apreciando mais o vinho rosé, né? E eu acho que os brancos também estão começando a serem mais percebidos, né? Que antigamente a gente só trabalhava vinho tinto, tinha estoque de vinho branco na casa, tinha que forçar para ele poder girar, porque senão acabava, pelo menos aqui no sul, acabava vencendo o vinho ou passando o tempo dele apropriado para ser aproveitado. Então eu vejo assim um bom crescimento, né? E esse crescimento aí vem da qualidade dos nossos produtos e do produto brasileiro também, que vem evoluindo muito. Seria isso, Felipe. Vamos lá, Diego. Obrigado, Pedro. Elni. Falando um pouquinho da nossa saga pelo vinho nacional, né? É uma história bastante interessante, eu acho que para quem trabalha com vinho, né? Eu sou gaúcho de nascimento, moro em São Paulo há 20 anos, mas nasci no interior do Rio Grande do Sul, então me criei com os vinhos gaúchos. E quando começamos o nosso projeto, eu sempre imaginei ter dentro das nossas lojas uma gama de vinhos nacionais. Quando eu falo nacional, não estou falando do vinho gaúcho, estou falando do vinho Catarina, do vinho do Vale de São Francisco, de São Paulo, de Minas, enfim, o vinho brasileiro. Mas achei que simples, né? Como eu importo, mando o pedido lá para o Chile, escolho o rótulo e tal, resolve tudo e me entrega aqui. Deve ser simples assim, né? Busquei uma parceria com a Ibravin na época, né? Fizemos a visitação em praticamente todas as vinícolas, né, junto com a Ibravin, e começamos a negociar. No primeiro momento, aquilo que nos interessou por paladar e que a gente imaginava adequado para o mercado, a gente solicitou uma amostra. Naquele momento, falou, não, essa amostra, se você quiser faturar, pode cobrar, não tem problema nenhum. 100% cobrou. Ok, tá tudo certo, né, mas 100% cobrou uma amostra. Segundo, não, agora vamos comercialmente, o vinho está aprovado, legal, eu quero comprar uma carreta desse vinho. Bom, aqui na minha loja, todos eles tinham, e tem ainda hoje, a venda na porta ali muito forte, tem seu próprio site, enfim, tem uma precificação. O cara vende a R$30 na vinícola, eu quero uma carreta, ele quer me fazer a 28. Então, assim, o problema do vinho nacional, gente, eu falo com categoria, porque eu passo por isso há 5 anos para ter vinho nacional, estou brigando para ter vinho nacional nas minhas lojas, tenho vinho de 14 países, nacional agora que eu comecei a conseguir botar. Não passa por qualidade, a qualidade indiscutível tem crescido muito, melhorado nos últimos 10 anos, fantástico o que está fazendo em termos de qualidade com o vinho nacional. Agora, a parte comercial, entender o que é o mercado de vinho, canais, o que eu tenho que fazer com precificação, zero. Eles precisam voltar para a escola. E falo a todos os produtores, porque eu passei por todos, sem exceção. Peço um rótulo, eu trabalho com rótulos exclusivos, porque o vinho que ele tem está espalhado em tudo que é boteco com precificação milhares, né? Então eu peço um rótulo exclusivo. O cara quer me cobrar o rótulo. Nossa, tem que me depositar X mil reais para eu fazer o rótulo. Cara, eu peço no Chile, eu peço na Argentina, eu vou para Portugal. Então, o produtor, não se preocupe, gente, com qualidade. Está excepcional, está lá em cima a qualidade do produto nacional, só que ele não tem tino comercial. Então, isso atravancou muito, né? A gente fez agora, junto com o apoio do Diego, estamos lançando
até o final do ano 20 rótulos nacionais, né, com vinhedo específico, com cuidado, participando da elaboração dos vinhos, mas isso fazem 5 anos. Né, e a gente só conseguiu agora porque o Diego entrou no meio e está meio que, estamos arrendando os vinhedos dele, da família, né, para ter o nosso vinho. Senão não ia sair, gente. Então, assim, essa questão comercial, para mim, precisavam fazer um curso aí, você, Diego e o Felipe, com os produtores nacionais, para entender o que é uma estratégia comercial, de que maneira eles têm que se portar num mercado que quer ser nacional, né? Então tem que se comportar, aprender como se portar nisso, né? Esse é um ponto, né? Então, eu acho que é muito mais isso, eles entenderem a parte comercial. E o outro ponto do vinho rosé. A gente hoje já, nos últimos 3 anos, a gente notou um crescimento. Em 2019, nós tivemos em torno de 6% do nosso volume de garrafas sendo vinho rosé. Hoje eu tenho vinhos rosé de 8 países, então não estou falando só de um rosé de Provence, que tem uma história bastante grande, mas eu tenho rosé da África do Sul, Estados Unidos, tem do Chile, da Argentina, do Brasil, inclusive. Então a gente está, assim, já há 3 anos vendo que o vinho rosé tem tido uma ascensão bastante grande. Né? Eu acho que ali naquela questão de não ser o branco, mas um meio tinto, digamos assim, ele tem agradado muito. Para nós, esse ano eu não tenho exatamente os números, mas deve ultrapassar a marca de 6% de volume de garrafas vendidos sendo vinho rosé. Isso, há 3 anos atrás, no início lá, nós tínhamos 2%, 3% de volume. Né? Então, é uma tendência, sim, tem crescido. Eu acho que tem que explorar muito ainda o rosé, não só uvas tradicionais, mas vamos para um rosé de Malbec, que é fantástico. Tem com vinho rosé a gente faz com qualquer uva, né? Então é muito fácil trabalhar isso, né? Eu acho que o mercado nacional está bem interessado nesse produto. Bom, posso fazer uma pergunta para o Ernie aí, aproveitando? Qual que é o mix de venda nas lojas entre, por exemplo, não sei se você tem isso, espumante, branco, rosé, tinto e sobremesa? Não sei se eu tô 2019, muito... rosé, 6%, né, de rosé. Aí de sobremesas, a gente já entra como branco e tinto, a gente não tem essa separada, até daria para fazer. Brancos, 20%. Então, a gente tem aí 26% entre brancos e rosés e o restante tinto. Espumante está no branco? Está no branco. Ou rosé, dependendo, né? Então, a gente não separou ele exatamente por espumante, né? Mas isso é fácil de fazer, eu não tenho aqui, eu tenho como brancos, tintos e rosé, né? Mas o rosé, ele, há 2 anos, 3 anos atrás, ele significava 2%. Hoje ele já é 6%, né? Então você imagina que ele está crescendo, dobrando praticamente todo ano, né? E o branco, 20%, ele está meio que estável, né? A gente não viu isso crescer, também não viu cair, está estável, né? Eu acho que o rosé está tomando um espaço do tinto. O teu número, Ernie, muito parecido com o número total das importações. Hoje nós temos no Brasil 7% de toda a importação de vinhos são vinhos rosés. E sendo que há alguns anos atrás realmente era 2%, 3%. Então hoje 7% de importação no Brasil vinhos rosés. E vinhos brancos em torno de 16%, 17%. Então você está muito próximo do que é realmente a composição de mix, olhando o portfólio como um todo. A Paula está perguntando em relação, pessoal, o seguinte, nesse novo movimento do mercado, com novos consumidores, e o crescente, a melhora de qualidade desse consumidor no Brasil, muitos vieram do vinho de mesa e agora estão consumindo um vinho fino. Porém, esses consumidores normalmente querem um vinho com residual de açúcar um pouco mais elevado. Vocês têm percebido esse momento de um vinho um pouco mais doce? E se os restaurantes estão preparados também para atender o vinho de mesa, ou se esse vinho de mesa não faz parte, claro, do perfil do restaurante de vocês? Sou eu? Vinho de mesa não vai dar, né? Não vai, vinho de mesa não vai rolar. Dependendo do restaurante, acho que pode rolar. Dependendo nada contra. Mas eu acho que cada posicionamento, cada lugar, ele vai comportar ou não uma tipologia de vinhos, né? Então, se for um lugar super despojado, super tranquilo, super low profile e tal, pode ter o vinho de mesa, por que não? Agora, se você vai subindo de
de qualidade de serviço, atendimento, ambiente, etc. e tal, você vai procurar também um produto que acompanhe a tua oferta gastronômica, né? Por exemplo, eu passei a importar porque começou a me irritar aqui vender determinados vinhos a preços elevados que não acompanhavam tanto a minha cozinha, a minha gastronomia. Chegou uma hora que eu falei, poxa vida, eu não estou feliz assim, eu vejo que uma coisa quase que atrapalha a outra. Então, eu acabei indo buscar um produto de uma qualidade melhor, sem a margem de um importador tradicional, e eu consegui oferecer esse produto para o consumidor final num preço legal. E isso melhorou toda a experiência do sujeito aqui no restaurante, né? Agora, vinho doce, como era a primeira parte da pergunta aí, ou com o adocicado, rola muito. O pessoal gosta muito. O consumidor que está entrando, que está conhecendo, que está, assim, nos primeiros momentos, ou até, sei lá, né, o brasileiro toma tanto refrigerante, sei lá eu, toma tanto suco, toma tanta coisa adocicada, né, que um primitivo na vida do cara vai super bem, entendeu? Então, um Zinfandel vai maravilhoso, entendeu? E aí acaba que funciona. Tem uma tendência, assim, grande. E eu não vejo isso com maus olhos, entendeu? Eu vejo isso com excelentes olhos. Porque eu acho que tudo é momento, é fase, é experiência. O sujeito ele vai caminhar. Lá atrás, quando eu comecei, o vinho de entrada era o vinho alemão, né? Era o Liebig, o Zeller, eram esses vinhos aí, que eram brancos meio doces naquela época lá. E até formou um certo preconceito do pessoal, vinho alemão, tá. Hoje não, hoje está caindo, graças a Deus, tá, voltou, e você vai tomar lá altos Rieslings, isso, aquilo, outro, sem pensar no conceito de um vinho doce. Mas eu acho que o vinho doce, sim, é porta de entrada e funciona, e eu amo vender. Só concluir uma pontinha aqui, o vinho doce, assim, eu acho que é o que você falou mesmo, Lamberto, você tem a porta de entrada, o vinho é uma escadinha, né? Você subir um degrau, eu comecei a tomar JP lá do nosso amigo Perini, de garrafão, era isso, cara, o que se tinha. Hoje já não desce, né? Mas você tem que ter a porta de entrada, estou saindo da cerveja, estou buscando alguma coisa, é o vinho doce. A minha crítica também, voltando lá, a parte intelectual, comercialmente falando dos produtores, que a pior embalagem do mundo, eles resolvem botar na porra do vinho doce. Então, pô, vamos escolher uma embalagem mais adequada, nem para botar numa mesa de restaurante serve, porque é uma garrafa com rolha de aço, um rótulo feio, enfim, tudo que tem de pior eles põem no packaging de um vinho suave, né? Então, assim, por que não melhorar isso? Algumas já fizeram, já tenho visto, mas melhorar a apresentação deste produto, acho que ele é a porta de entrada, né, do mercado. A gente vê uma tendência também, não nos vinhos finos, de um grau de açúcar mais elevado, então muita coisa chegando já como meio seco, né, por legislação, 8 graus, 9 gramas de açúcar, então isso tem acontecido. Os nossos vinhos têm os nacionais lançamentos da próxima semana, já são dentro dessa filosofia aí de um pouco mais adocicado, porque esse público pós-pandemia, gente, eu diria que 60%, 70% é um novo tomador de vinho. Quem entrou nesse mercado agora, esse crescimento, não se deu por aquelas pessoas que já tinham o hábito do vinho, não foi aquele que já tinha a adega cheia, esvaziei a adega e repus. Não, na nossa percepção, esse grande crescimento se deu por novos consumidores entrantes nesse mercado. Tanto é que o supermercado lá na ponta está estourando, né? Quem ia no mercado não é o conhecedor de vinho, é o cara que está começando. Então, esse cara também está buscando hoje, esse consumidor está buscando um vinho mais adocicado para o paladar. Eu teria zero problema em ter vinho suave dentro das nossas lojas, mas desde que tivesse um packaging atraente. Eu não posso botar um negócio que se fez até então. Pior embalagem, pior fechamento, tudo que tem de pior eu jogo nesse produto. Não teria problema algum, mas concordo com o Lamberto que você tem que manter alguma coisa também, não dá para misturar alhos com bugalhos, né? Tem lugares para todos os produtos, mas acho que é muito de estabelecimento para estabelecimento, né? Não dá para misturar muito isso.
Eu só, Ótimo, Felipe, pessoal. A gente está com... Por favor, Diego. eu só queria pontuar em relação a essa questão do vinho de mesa, né? Hoje a gente teve agora, primeiro semestre, um crescimento de 34% na comercialização de vinhos de mesa e 50% de vinhos finos brasileiros, tá? O vinho de mesa, eu vejo que, como o Ernie pontuou, ele melhorou muito, tá? E alguns players trataram o vinho de mesa, tá, muito bem. Quinto, Pérgola, Quinta do Morgado, entre outros. Até o próprio JP hoje estilizando embalagem e deixando que era um produto que era vendido no garrafão de 4.600 e hoje praticamente o garrafão não existe, né? É vendido na garrafa. É um vinho que performa mais de 120, 130, 140 milhões de litros. Então se vende mais vinho de mesa do que se importa vinho. Acho que esse é um ponto. E o que o Lamberto falou, a escadinha é muito importante. E eu sempre defendi que a gente não pode ter preconceito com vinho de mesa. A mesma coisa com o Moscatel. Hoje o Moscatel, gente, representa dados da Ideal, em 2019, 33% do mercado de espumante. Foram 26 milhões de litros comercializados de espumante em 2019, sendo que 33% foram moscatéis. Por que isso, gente? O vinho de mesa, ele tem esse aspecto, e o Moscatel também, de um produto com graduação regular, 7,5, 9, no máximo 10,5 de álcool. É um produto frutado e é doce. 70% do vinho de mesa vendido, gente, ele é meio seco ou suave, a maioria suave, com até 40 gramas de açúcar por litro. Então o ponto é o seguinte, a gente não denegrir esse produto porque ele ajuda a tal da escadinha, né, é um produto posicionado, o Pérgola, gente, é um vinho de mesa que vende até quase R$20 lá na ponta, mas tem vinhos de mesa a R$8,99, R$9,90, então esse é o primeiro ponto. E agora começa uma gama de híbridos também, tá? Como Lorena, variedades que a Embrapa desenvolve, que é como um torrontés, que é como um moscato, que é uma variedade que eu defendo muito como vinho branco, que é um ótimo custo-benefício, tá? E é um aromático, é a cara do Brasil. Eu acho que são produtos que eles servem para aumentar a capilaridade e realmente, como o Lamberto falou, o vinho de mesa gelado, o Quinta do Morgado, estudem esse case no Paraguai, e não é produto que volta. Eu estive lá no Paraguai, em Assunción, eu vi o Quinta do Morgado servido com pedra de gelo e posicionamento era noiva, como trincando. O vinho tem que tomar gelado, porque ele não está mirando o posicionamento de trabalhar com, se competir com catena. Ele quer vender, ele quer competir com a cerveja. Foi o mesmo case de Yellowtail lá em 2000, quando foca em Budweiser, não na cantina do lado. Eu acho que esse é o grande ponto do vinho do mesa, a gente aumentar a penetração e caber no bolso do brasileiro. Diego, a gente acho que teria muitos assuntos aqui, né? A gente podia falar de drink de vinho dentro do restaurante, a gente poderia esticar aqui, tem gente falando sobre o contrabando, que o consumo de vinho no Brasil é muito maior do que a gente divulga por conta do contrabando, é verdade. Eu acho que a gente pode aqui, tem muito assunto para seguir. Mas a gente já está com quase 1h30 de webinar, você tem um produto para falar e depois a gente faz a consideração final da turma. Pode ser? Então, por favor. Bom, só para a gente pontuar, né, eu acho que todo mundo falou que a pandemia ela vem como uma fórmula criativa, né, da gente desenvolver novos produtos, né, e realmente eu sou um caso prático, né, eu estou há quase 1 ano trabalhando como consultoria de mercado e pré-pandemia era um projeto que eu tinha muitos anos na gaveta, né? Criei um portal que se chama Educa Vinhos, né? Que tem o objetivo de qualificar o trade, levar a informação e, graças a Deus, na segunda turma já estou com dezenas de alunos, lojas, empresários do Brasil inteiro e profissionais de bares, restaurantes, enfim. Até agradeço muito a Brasel, Pedro Hoffman, enfim, o Paulo Somuti, que foram pessoas assim que me incentivaram muito a desenvolver esse projeto. E é o objetivo, né? Ampliar o mercado, né? E no início lá da pandemia eu liguei para o Felipe, seguinte, eu estou começando a contratar as pessoas de mercado e ninguém tem uma cartilha, um guia de distribuidores de vinho no Brasil. Vamos lá, um bar e restaurante que quer comprar vinho, não tem um guia.
E daí eu e o Felipe, né, juntamos esforços, né, e desenvolvemos um guia de distribuidores de vinho no Brasil, com importadores, com ícones, infográficos, enfim, que tende a ser, diríamos assim, um grande produto, né, para ajudar tanto importadores como distribuidores, atacados, o canal Oreca, para selecionar vinhos. Tem a Vinho em Ponto, tem Cantu, tem praticamente boa parte das vinícolas brasileiras, vinhos de mesa, segmentados, vinhos finos, bag-in-box e vinho em lata. Então, dando todas essas opções, né, para esses canais comercializar. Então, a Ideal vai estar comercializando esse produto, né? A equipe vai botar o link agora no chat, e é uma oportunidade aí, mais uma ferramenta aí para o mercado do vinho ter como consulta de vinhos, né? Então, degustem esse material, que ele é de extrema importância, e diríamos assim, como o Ernie todos falaram, né? A pandemia, a gente teve que se reinventar e realmente, né, desenvolver novos projetos, né? E acho que esse é mais um produto aí muito bacana aí para o mercado. Eu estou tentando colocar aqui no chat, mas não estou conseguindo. Bom, o guia está disponível no site da Ideal, é idealbi.com.br. Está numa página de produtos, guia de fornecedores de vinhos e sucos de uva do Brasil, versão 2020. É isso, Diego? Ótimo. Então está na página de produtos, guias de fornecedores. Bom, para o pessoal que está participando do webinar, até amanhã, eu não sei bem o horário, vai estar um preço especial para o pessoal fazer o download. Pode comprar na hora, já faz o download do material. Eu achei o material incrível, está com quase 70 páginas, se não me falha a memória, de informações sobre nome de produtor, importador, contato, nome de representante, contato do representante. Tem um material bastante completo. O pessoal também vai receber um e-mail marketing falando disso. Em relação às considerações finais, Ernie, você pode começar, por favor, e a gente já faz o encerramento. Gente, mais uma vez agradecer o convite, a oportunidade. Eu acho que é importantíssimo esse nosso bate-papo aqui para realmente tentar manter o assunto do vinho cada vez mais adequado às várias regiões, com facilidades pela tecnologia. Então, acho que a pandemia nos deixa isso também, né? Hoje, há pouco, olhei o Instagram, deve ter 7, 8 lives rolando agora, falando sobre vinhos, né? Então, imagina quando se via isso antes. Não se via. Então, acho que é importante essa nossa participação também. Estou à disposição também de todos, para o que precisarem. Se a gente quiser bater um papo depois também, tem meu Instagram aí, também está fácil de pegar, se precisarem de alguma coisa. Falar mais uma vez que acreditem na retomada. Eu acho que a gente tem aí dois colegas aqui que estão com nós, o Lamberto e o Pedro, que estão sentindo na pele, né? Mas acreditem, fiquem firmes. Eu sei que é bastante complicado e difícil, né? Você está ali todos os dias batalhando e de uma hora para outra você se sente perdido, sem chão, né? Para onde eu vou, como é que eu faço? E a gente não está falando só de um negócio, está falando de uma paixão, é a vida, né? Como é que faz? Eu não posso ir para trabalhar e... Então, assim, acreditem que o negócio volta ao normal, a gente vai passar por essa dificuldade, vai aprender muito com isso. Mais uma vez, Pedro, eu acho que tem que, através da Bracel também, buscar essas parcerias com as importadoras para esse reinício, falando em vinhos, né? A gente já está em ponto à disposição. Depois vocês acabam nos ajudando do outro lado com o contrabando, não vamos comprar o contrabando, né? Fortalecendo. Eu acho que é o momento de se ajudar. Momento da gente estar junto e acreditar na retomada, que o vinho não seja a solução da saída da pandemia, mas eu garanto que ele vai estar do lado na saída. Ele pode ter certeza. Eu acho que o Lamberto falou exato. O vinho é a saída. De um jeito ou de outro, ele vai estar do nosso lado. Seja financeiramente, trazendo um retorno para o nosso negócio, seja do nosso companheiro de mágoa ali, de calmar também, de calma, dá para a gente aguardar a retomada. Obrigado pela oportunidade, gente. Um prazer estar com vocês nesse momento. Obrigado, Ernie. Lamberto, considerações finais. Super legal. Eu acho que quando a gente conversa assim, também a gente percebe o potencial, né, do vinho, a gente percebe todas as possibilidades que existem, a gente vai vendo outras cabeças pensando o vinho de formas diferentes e
e certamente a pandemia tem sido e será uma super oportunidade para o vinho. Eu acho que todos nós vamos nos reinventar de alguma forma aí, sem querer ser clichê, mas acaba sendo que é isso aí mesmo. Você é forçado a encontrar novas saídas, é forçado a encontrar novas soluções. Então, quem não cai no caminho acaba saindo mais forte mesmo e melhor. E o vinho vai nos ajudar a sair dessa, sim, né? Nós vamos encontrar um caminho melhor aí para ele e com ele depois da pandemia do Covid-19. Um abração para todo mundo e até as próximas. Muito obrigado, Lamberto. Pedro, considerações finais e eu queria pedir um favor também. Você que participou desse projeto do Diego em relação ao guia, o quanto esse guia também é importante para os supermercados, ajudar os supermercados a retomar dessa crise também. Eu vejo assim que todo guia, toda informação é super importante, né? Eu acho que quanto mais informações nós temos à nossa disposição, mais certeza a gente tem do caminho que a gente tem que tomar e com base nisso, né? Eu queria assim dizer que vale a pena, tem que estar atrás do guia, né? Porque ele é base de informação para muita gente e facilita muito o caminho de todos, né? Queria agradecer o convite de vocês, né? Foi uma honra, um prazer estar participando com todos, né? Eu acho que o assunto do vinho é apaixonante para todos nós, então se a gente começa a falar que é capaz de a gente ficar horas aqui falando e tomando vinho, porque ele é muito bom, né? Eu acho que o vinho também, né, a gente pode ter um vinho, um bom espumante só para comemorar também conquistas, né? Não precisamos só afogar mágoas, né? Estamos no meio da pandemia, a gente pode fazer comemorações também, que eu acho que são muito bem-vindas nesse momento, né? Nós temos o espumante brasileiro, que é maravilhoso, né? Então temos diversos rótulos brasileiros aí, fantásticos de espumantes, e vejo assim que no que vocês falaram do vinho de mesa, eu concordo, né? Eu acho que o vinho de mesa, ele tem que estar dentro dos lares, tem que entrar mais, e eu acho que o restaurante, eu concordo com o Lamberto, que é um passo a mais, é para a pessoa começar a provar outros rótulos que não seja o vinho de mesa, para começar a sair do suave, a sair do doce, a sair do Zinfandel, do primitivo, né? Sair do moscatel e poder alçar outros voos, né? Rumo a novas experiências, que eu acho que é importante. Mas foi um prazer e que todo mundo tome uma taça de vinho, aproveite o vinho, que o vinho ele vale para tudo, né? E como concordo com o Lamberto, o vinho é o futuro, o nosso futuro de todos e que tudo de bom para todos nós, gente. Diego, por favor. Bom, pessoal, quero mais uma vez agradecer, é uma honra aí estar com grandes, digamos assim, autoridades e empresários do vinho, eu acho que é muito bacana, né? Eu trabalhei muitos anos também na questão associativista, enfim, e de muito defensor da cultura, do aumento da base do consumo de vinho no Brasil, né? A gente tem que agradecer muito também o Márcio Marçom, lá da Provinho, enfim, uma pessoa que está trabalhando muito forte para unir esses elos e promover a cultura. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Os canais conversarem, né? Eu sempre trabalhava muito na indústria, né? Vitivinícola brasileira, que o importador, a gente tem que desmistificar essa palavra, não é o inimigo, ele distribui, ele é distribuidor, ele não é importador, né? E eu acho que sim, né? Lá em relação a preço, a competitividade, a gente tem que mostrar, mas o vinho brasileiro, o vinho como categoria, ele vai ganhar na taça, buscando novos consumidores. O vinho brasileiro, ele vai crescer na taça, né? Ele vai mostrar seu diferencial na taça. A gente vem de 3 safras, a safra 2020 de histórica, a safra 2018. Eu sei porque meu pai é produtor de uvas, tá? Os últimos 3 anos, assim, meu pai, ele dá pulo de alegria, porque é só vinho com 24 graus de babo, e ele, olha só, dá para comer Cabernet Sauvignon. Então, esse que é o ponto, sabe? A gente tem grande oportunidade. O vinho brasileiro crescendo, o mercado cresce, tá? E o ponto é a cultura do vinho. A gente, se tirar
um pouquinho da Ambev, que a Ambev tem 45% do segmento, a gente está falando aqui de bares e restaurantes, do segmento de bares e restaurantes. Eu acho que esse foi um ponto também que eu faço, fazendo uma analogia do negócio da Ambev, 45% dela estava em bar e restaurante. Então, quando as pessoas foram para casa, elas interagiram mais com o vinho, tá? E a Ambev caiu a venda, e eu acho que agora vem o desafio da gente trabalhar o canal, e o canal bar e restaurante vê que o vinho pode ser uma ferramenta de rentabilidade para ele, tá? E principalmente novos negócios de vinho, vinho na praia, vinho em evento de rua, no carnaval em Salvador, enfim, a gente tem que espalhar o vinho e aumentar a distribuição de vinho no Brasil. Então esse é o meu recado. Felipe, mais uma vez eu quero agradecer, tu e a Ideal, assim, são empresas fundamentais, porque gente sem informação a gente dá tiro cego, e eu acho que, graças a Deus, a gente tem a Ideal hoje nas nossas vidas, diríamos assim, e nos nossos negócios, né, para a gente conseguir conduzir as estratégias comerciais e dar diretriz para o mercado. Parabéns. Obrigado, Diego. Obrigado, Erni. Obrigado, Lamberto. Obrigado, Pedro. Obrigado mesmo por participar aqui com a gente. Nós tivemos mais de 150 pessoas assistindo e participando aqui. O webinar vai ficar gravada, e eu acho que esse webinar vai ajudar muitas pessoas dentro do seu negócio a melhorar o mix de produto, a melhorar a distribuição, a entender esse mercado. E, pessoal, nós estamos aí, a gente tem discutido um pouco sobre o consumo per capita, nós estamos com 2,8 litros por habitante nos meses de abril, maio e junho, isso habitantes maiores de 18 anos. Nós nunca tivemos esse consumo no Brasil, é sinal de um bom trabalho, é um sinal de tudo que foi feito no mercado de vinho em todos esses anos, e agora vamos lutar para esse consumo continuar crescente e a gente poder colher esses frutos. Muito obrigado a todos, mais uma vez. Meu vinho acabou, mas saúde para todo mundo.